que talvez não conheça esse grande mestre Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ou Srila Prabhupada, como nós o chamamos carinhosamente. Eu achei que seria bom dar porque, assim, o livro é bom quando você pode ler, assim, o livro todo, né? Está muito fragmentado, então eu gostaria de ler um resumo da vida dele, né? Para vocês terem uma ideia global de quem foi essa personagem. Aí depois eu posso continuar, talvez nas próximas oportunidades eu posso dar citações dele, muito incríveis, né? Muito interessantes, como um grande filósofo, um grande pensador e grande Vaishnava também, né? Então, eu vou ler aqui um resumo da biografia dele, assim, dar uma ideia global de quem foi essa personagem. A.C. Abhay Charanavinda, que foi o nome, Abhay Charana, o nome dele. Bhaktivedanta Swami. Swami é um nome sânscrito para monge, né? A ordem de renúncia. Bhaktivedanta era o nome de Swami dele, de sannyasi, de monge. Prabhupada é um título honorífico. Nasceu em 1896 em Calcutá, filho de Gaur Mohan e Rajani D. Seus pais eram devotos de Krishna e deram-lhe o nome de Abhay Charan, que quer dizer destemido por ter se abrigado no Senhor. Charan é se abrigar. Abhay, sabe a Abhaya Mudra? O mudra do destemor? Abhay quer dizer sem medo, destemido. Seu pai, Gaur Mohan, educou-o à risca de acordo com a etiqueta devocional Vaishnava. Vaishnavas são os que adoram Vishnu. E deu-lhe todos os ensinamentos básicos do Bhagavad Gita. Ensinou-o a cozinhar e a tocar a mridanga, que é um instrumento de percussão de origem indiana. E Gaur Mohan sempre quis que seu filho se tornasse um devoto de Shri Radha e Krishna. Srila Prabhupada concluiu em 1920, então ele nasceu em 1896. E em 1920, ele concluiu seus estudos em sânscrito, filosofia, inglês e economia no Scottish Churches College, que era um colégio inglês em Calcutá. Por circunstâncias auspiciosas, ele encontrou em 1922 o seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, em Calcutá. Maharaj também é um título que se dá aos swamis, aos sannyasis. Tem essa palavra Maharaj no fim. Em 1932, ele recebeu a primeira e a segunda iniciação formal por Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, um proeminente erudito devocional e fundador de 64 Gaudiya Maths. Maths são monastérios, que eram institutos védicos. Ele fundou 64 em toda a Índia. Se hoje em dia você for na Índia, em toda a grande capital tem uma comunidade, um monastério da Gaudiya Math, que lhe deu o nome de Abhay Charanavinda, né? Ele completou o nome. Naquela época, Srila Prabhupada ainda estava enredado na vida familiar e nos negócios. Quando pensava em abandonar os seus afazeres materiais para viver no templo, Bhaktisiddhanta Maharaj o desencorajava. Alguns dos devotos queriam que Srila Prabhupada assumisse a direção de um dos maiores templos da Gaudiya Math de Srila Bhaktisiddhanta. Mas o próprio Bhaktisiddhanta tinha outros planos. Ele não queria que Srila Prabhupada se envolvesse diretamente com a Gaudiya Math. No primeiro encontro que tiveram em 1922, Srila Bhaktisiddhanta pediu que Srila Prabhupada difundisse o conhecimento védico na língua inglesa. Nos anos que se seguiram, Srila Prabhupada escreveu um comentário sobre a Bhagavad Gita e ajudou a Gaudiya Math no seu serviço de pregação. As obras dele. Em 1944, ele publicou o primeiro número de uma revista quinzenal em inglês, se chama Back to Godhead, De Volta ao Supremo. Ele próprio redigia, datilografava os manuscritos e revia as provas, distribuindo ele mesmo as revistas nas ruas de Nova Delhi de forma gratuita. Era, né, um trabalho de missionário. Lutava para manter a publicação, pedindo doações de papel e algumas moedas. Desde então,
a revista chamada De Volta ao Supremo continua a ser publicada ininterruptamente e é editada em mais de 30 línguas. Em seguida, começou a tradução do Bhagavad Gita e do Sri Upanishad. Embora Srila Prabhupada sempre tentasse organizar a pregação, não sabia como transformá-la em realidade. A sua ideia era inspirar devotos na Índia e ir com eles para os Estados Unidos. Com esse objetivo, ele fundou a Liga dos Devotos, uma sociedade dos devotos, por intermédio da qual conseguiu alguns colaboradores. Pelo reconhecimento da erudição filosófica e devoção, a Sociedade Vaishnava Gaudiya honrou, em 1947, Srila Prabhupada com o título de Bhakti Vedanta, o Vedanta da devoção. Em 1954, com 58 anos, Srila Prabhupada retirou-se da vida familiar e tomou o Vanaprastha, que é a ordem de vida retirada. É uma ordem de vida antes de ser monge, né, como meio termo, para poder dedicar-se mais tempo aos estudos e às atividades literárias. Srila Prabhupada dirigiu-se para a cidade de Vrindavan, que é perto de Nova Delhi, o famoso lugar sagrado onde Krishna tinha aparecido há 5.000 anos. Ele achou abrigo no templo medieval de Radha Damodara, onde vivia em condições humildes, dedicando-se profundamente aos estudos por muitos anos. Em 1959, entrou na ordem de vida renunciada, Sannyasa. Aí ele virou, né, o título de Swami. No templo de Radha Damodara, de Srila Prabhupada iniciou a obra da sua vida. A tradução dos muitos volumes do Srimad Bhagavatam, aquele que nós lemos no sábado, com comentários de 18.000 versos. Ali escreve, olha, gente, vocês têm ideia, são 12 cantos, 12 volumes, tem 18.000 versos. Ele traduziu tudo e comentou para o inglês. Ali escreveu também o livro Viagem Fácil a Outros Planetas. É um livrinho bem fininho, é muito, muito legal. Sendo um sannyasi sem recursos materiais, Srila Prabhupada... Oi, Devi. Oi. Desculpa. Deixa eu só fazer Posso fazer um breve comentário? Claro. Desse livro? Sim. Esse livro, Fácil Viagem para Outros Planetas. Esse livro, ele é um manual para aqueles que querem visitar outros planetas. Interessante dessa técnica é que você não precisa necessariamente morrer para isso, e também não dá efeitos colaterais tais como esquizofrenia ou megalomania, como, por exemplo, autolatria, o desejo intenso de ser adorado e reconhecido pelas outras almas como uma grande personalidade ou um presente de Deus na humanidade. Esse efeito colateral não entra na pauta. Você pode fazer a viagem, interagir com outras dimensões, outras civilizações, sem que isso te deixe esquizofrênico ou megalomaníaco. É muito interessante. A qualquer momento, aí, quem sabe, a gente não possa trazer esse tema na pauta. É claro que isso exige um pouco de adaptação do jogador, né, do pesquisador em si, mas é possível. Os Vedas ensinam técnicas para que você conheça outras regiões do universo, para que você possa ter condições de decidir para onde você quer ir após ter executado as suas atividades piedosas enquanto ser humano. Então é uma coisa muito interessante a gente poder resgatar, David, esse conteúdo aí do baú de Prabhupada e, quem sabe, assim, tornar conhecido aqui da nossa comunidade, né? Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade de falar e Namastê, Hare Krishna. É engraçado porque quando eu entrei, só um parênteses, tá? Em contato com a filosofia védica e a consciência de Krishna, eu vi o Bhagavad Gita, eu achava enorme, eu disse, meu Deus, eu não vou poder ler esse livro, não vou entender nada. E caiu nas minhas mãos esse livrinho, justamente, Viagem Fácil a Outros Planetas, e eu li numa noite, viajando de Barcelona a Paris, e aí respondeu todas as minhas dúvidas da minha crise existencial, e realmente vale a pena, assim, a gente resgatar esse livrinho, que é muito fácil também de ler, de compreender. Oi. Gente, olha a crise existencial da Devi. Viajando de Barcelona para Paris,
Nossa, realmente ela estava numa pior. Brincadeira, tá? Namastê. Não, eu tinha 19 anos, 20 anos, sei lá, eu estava assim, totalmente perdida na bolha. Então, continuando aqui, gente, voltando para Srila Prabhupada. Deixa eu ver onde estou aqui. Então, sendo um sannyasi sem recursos materiais, Srila Prabhupada teve dificuldade em arranjar os meios necessários para suas publicações. Apesar disso, conseguiu publicar até 1965, graças a donativos, o primeiro canto do Srimad Bhagavatam em 3 volumes. Então, são 12 cantos, e cada canto tem vários volumes. Então, imagine, né? É enorme. Além disso, Srila Prabhupada esforçava-se para conseguir uma viagem grátis para os Estados Unidos, que, por fim, lhe foi concedida por Sumati Moraji, proprietária da Scindia Steamship Company, uma companhia de navegação, que era uma senhora, e foi concedida uma viagem de graça para ele, um navio barqueiro. E assim... Desculpa, David. É porque não é inevitável. Olha só, gente, observem esse detalhe aí. O nosso mestre, Srila Prabhupada, ele tinha uma missão importantíssima. A sala dos mantras é consequência desse mestre específico. Ele queria vir aos Estados Unidos, pregar a consciência de Krishna, trazer a mensagem dos Vedas para os seres humanos dessa área do planeta, que não tinha, era carente, portanto, ele queria fazer altruísmo, ele queria fazer uma caridade humanitária, mas ele não tinha recursos. E quem foi que viabilizou para que ele viesse? Uma mãe, Sumati Moraji. Era uma senhora piedosa, dona de uma companhia, ela é herdeira, né, de uma companhia de navios, e foi justamente uma mãe que proporcionou para nós essa possibilidade aí. Esse é um pequeno detalhe que não aparece muito no contexto, mas para a gente aqui na Sala dos Mantras, que estamos acostumados com a contextualização do princípio mãe, para nós isso salta aos olhos. É um detalhe que a gente não deve passar despercebido. Foi uma senhorinha piedosa, uma senhorinha indiana, amorosa, que permitiu com que nós tivéssemos a associação desse grande mestre libertador da ignorância aqui para nós no Ocidente. Então, mais uma vez, nós estamos aí no colo da mamãe, né? Recebendo esse acalento, esse acolhimento, essa misericórdia. Namastê. E eu vou acrescentar, ela era tão mãe, que ela não quis, ela resistiu muito, ela não quis dizer, Sr. Prabhupada, o senhor é velhinho, não vou deixar o senhor subir no navio de jeito nenhum. O senhor vai morrer nessa viagem. E ela insistiu, né? Ela foi assim, e ele insistiu tanto, e, né, que não chora, não mama. Então, ele conseguiu a viagem, mas ela resistiu muito. Mas sabe como ele conseguiu a viagem? Ela foi tão incisiva, ela foi tão insistente em dizer, não, Swamiji, você é auspicioso aqui, cuide dos nossos filhinhos aqui. Ele disse, não, você não está entendendo a importância do que eu vou fazer, eu preciso que você me ajude. Pois a minha palavra é assim, Swamiji, não, eu tenho como fazer isso para você, mas eu não quero, porque eu não quero que você se machuque, ou que você se danifique, ou que você sofra. A viagem é muito difícil. Prabhupada disse, bom, então, já que a minha missão, já que a minha vida perdeu sentido, porque esse é o único sentido da minha vida, é essa missão, então eu vou deixar o corpo. Ele se sentou na frente da companhia dela, nas escadarias, e colocou uma plaquinha. Estou jejuando até morrer, e não em homenagem, ele colocou assim, ele colocou o nome dela. Dear Sumati Moraji Mataji. Mataji significa mamãe. Então ele colocou lá, querida mamãe Sumati Moraji, jejuarei até que eu, então, faça a passagem aqui, diante da sua companhia. Colocou essa plaquinha assim, chamou a atenção dos funcionários e tal, e a Sumati Moraji chamou ele lá e disse, Swamiji, você é muito insistente, pois tome a sua passagem e vá. Mas eu não me responsabilizo com esse karma, viu? Então, o Prabhupada disse, eu concedo a você a minha bênção de que você
após essa vida, estará liberada. Então, ela alcançou a liberação. Uau! Parei, Cristina. Que linda! Então, ele... Assim, Srila Prabhupada viajou sozinho para os Estados Unidos no outono de 1965 a bordo do cargueiro Jaladuta, era o nome do navio, para cumprir a missão de seu mestre espiritual. Quando Srila Prabhupada chegou com o navio no porto de Nova York, ele praticamente estava sem recursos financeiros. Após um ano cheio de dificuldades, Srila Prabhupada fundou, em julho de 1966, a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, se chama ISKCON, é o nome em inglês, que sob sua direção pessoal se desenvolveu numa década num movimento mundial com mais de 100 ashrams, escolas, templos e comunidades rurais. Em 1968, Srila Prabhupada fundou nas colinas... deixa eu pular isso aqui. Com o constante aumento do número de alunos, formaram-se... Tá falando de... Formaram escolas, está dando detalhes. Isso aí só tem agora... Deixa eu aproveitar, então, rapidinho. ISKCON significa International Society for Krishna Consciousness. Em português é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. É uma sigla, é uma comunidade internacional fundada por ele. ISKCON. Agora, Jala Duta, que foi o barco que ele veio, Jala significa água, e Duta significa mensageiros, ou mensageiro. Então, Jala Duta significa o mensageiro das águas. Qual é o elemento que nós exaltamos durante o nosso sadhana? Água. Água. O elemento água é o início para se alcançar o Akash, que é o elemento éter. Então, nós estamos em harmonia aí com o mestre. Maravilha. Então, além dessas muitas atividades que ele fundou, né, tantos lugares, escolas e tal, centros de estudos, Srila Prabhupada sempre via na publicação de livros sua tarefa principal. E assim, em 1972, ele fundou a BBT, que é em inglês Bhaktivedanta Book Trust. Hoje é a maior editora na Índia de literatura religiosa e filosófica. Até seu desaparecimento em 14 de novembro de 1977, em Vrindavan, Srila Prabhupada, apesar da sua idade avançada, viajou 14 vezes em viagens de pregação ao redor da Terra. Não obstante desta apertada agenda, publicou continuamente novos livros, num total de mais de 80 volumes, que hoje em dia são traduzidos em numerosas línguas. Nestes 11 anos, de 1966 até 1977, Srila Prabhupada iniciou milhares de discípulos e escreveu, além de seus livros, 5.000 cartas que hoje estão disponíveis em forma de livros para seus seguidores. Srila Prabhupada faleceu em Vrindavan, Índia, no ano de 1977, em novembro de 1977. Seus discípulos continuam levando adiante o movimento que ele iniciou e a mensagem que ele trouxe da Índia para o Ocidente. Então, ele ficou praticamente 10 anos viajando, ele plantou as sementes, né, dessa missão para trazer a consciência de Krishna e a mensagem do conhecimento védico e o Mahamantra, sobretudo, e esses livros, da Bhagavad Gita e todos esses livros. Então, essa Bhaktivedanta Book Trust, que é a editora de livros, existe no Brasil, né, existe em praticamente todas as línguas. Vocês encontram na internet, se vocês querem encomendar livros. E também eles têm o Veda Base, vocês podem ler os livros no internet, né? É o que a gente pega também, para colocar os livros os versos da Godas Védicas. Veda Base, e aí tem todos os livros da BBT, em português. Sim, Devananda. Gostaria de sugerir que a nossa Tulasi querida, ela é a nossa intermediária entre a Seva e a BBT, né, que é a editora.
Então, qualquer um de vocês que queiram adquirir alguns livros de Swami Prabhupada, pode entrar em contato com a Tulasi, que a Tulasi ela trabalha junto com a minha esposa no Departamento de Ação Social, que é a Govinda Lila, e a Govinda Lila tem acesso direto à BBT. Então, qualquer livro que vocês podem entrar lá no catálogo da BBT e ver qual livro que vocês quiserem, tá? E a Tulasi e a Govinda Lila providenciam para que esse livro chegue até a casa de vocês, tá? Essa é uma alternativa. Em São Paulo, no Via Vidya, que é a clínica do Bhakta Dhananjaya e da Bhakti Maharani, eles também têm livros. Acho que o Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita é o livro que eles têm disponível lá. Você pode, em São Paulo, você pode pessoalmente adquirir pessoalmente a Bhagavad Gita diretamente lá com o Dhananjaya, né? Que para aqueles aí de São Paulo que não sabem, é o Pedro e a doutora Ivana, tá bom? Lá no espaço Via Vidya. E um outro pontinho é que, quando fala aí que os discípulos dele está espalhando a mensagem pelo mundo, levando adiante essa mensagem, vocês, ou nós, a Seva, nos incluímos nessa conjectura, nessa proposição. Nós somos descendentes diretos de Swami Prabhupada e nós levamos à frente a esse conhecimento. Tá? Então, a nossa Seva tem essa função de representar a missão do mestre, não apenas Swami Prabhupada, que ele é o representante de uma corrente de sucessão discipular, chama-se Parampara, antes dele. Então, ele representa essa sucessão de mestres, essa dinastia de mestres exaltados, e nós herdamos de Prabhupada a missão de levar adiante a mensagem transcendental dos Vedas, em especial o enaltecimento do entoar puro dos santos nomes, o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, proteja-me. Hare Krishna. Já, Haribo. Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui, tá? Já são mais de 7h30. E eu vou continuar na próxima, vou dar citações